Agora a gente vai recomeçar com a primeira mesa dessa tarde, que é sobre diversidade, sofrimento e coexistência. Então, vou chamar aqui a professora doutora Maria Socorro Malatesta Freitas, que é psicóloga clínica, trabalha com jovens e adultos com terapia de reprocessamento de traumas, é mestre em sociologia pela UPERJ e doutora em psicologia clínica pela PUC do Rio. Então, estamos já reiniciando, né? Essa mesa é uma mesa que nos toca profundamente quando ela diz que ela está muito no eixo do Congresso, sofrimento, diversidade e coexistência. Né? Então, aqui a gente vai abrir um leque, né, de questões, né, que nos fazem ir além das nossas fronteiras para encontrar juntos também os sofrimentos que também são apresentados, que são colocados as questões, né? E então eu convido o Adinaldo para começar. O Adinaldo é terapeuta ocupacional, é doutorando e mestre em ciência da reabilitação, saúde do idoso pela UFMG, especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, especialista em bioética da PUC Minas e um membro de Psicologia e Comunhão, muitos anos, né, Adinaldo? Isso. Então, boa tarde a todos. Eu agradeço também à Comissão Científica do Congresso a oportunidade de abordar esse tema, né? Acredito que talvez é a primeira vez que esse tema é abordado em Psicologia e Comunhão Brasil, né? E hoje a gente participou dessa conexão com outros países, éramos 3 continentes e em alguns continentes ainda não seria possível abordar esse tema, né? Por essas questões relacionadas à comunidade LGBT ainda se constituírem um crime em determinados países. Então, eu agradeço à comissão por essa oportunidade de, né, avançar e além das fronteiras. Então, as velhices são várias, né? Em gerontologia a gente usa esse nome mesmo, velhice, né? E encontramos na literatura algumas divisões didáticas que nos ajudam a compreender as especificidades de cada etapa da velhice. Consideramos o idoso jovem, aquela pessoa de 60 a 74 anos, o idoso de 75 a 84 e o idoso velho, ou velhice tardia, a partir dos 85. Em cada uma dessas fases, há um contexto, uma relação com a saúde e com a sociedade, e no campo da gerontologia, estudos específicos sobre incapacidade e funcionalidade em cada uma dessas etapas. Dentro do campo da funcionalidade na velhice, um tema estudado é o da sexualidade. A sexualidade ainda é um tema polêmico entre os idosos, entre os familiares e também entre os profissionais de saúde. Predomina ainda uma abordagem heteronormativa e uma visão de que, nessa fase da vida, a velhice, a pessoa é assexuada. No que tange à população LGBT, as pesquisas contemplam, nesse campo da funcionalidade, estudos relacionados à saúde física, à saúde mental, o bem-estar psicológico e a resiliência da população idosa LGBT.
Nesse sentido, um dos aspectos a serem abordados e considerados no estudo da saúde da população idosa LGBT diz respeito à homofobia internalizada. Mas o que seria a homofobia internalizada? Trata-se de uma atitude negativa que algumas pessoas LGBT têm acerca de sua orientação sexual. Portanto, de uma rejeição por parte da própria pessoa LGBT à sua identidade. Para Barcelos, essa internalização homofóbica é devastadora, uma vez que compromete profundamente os processos de formação de identidade, atingindo a capacidade de amar e de ser amado. Segundo o mesmo autor, eu procurei ser fiel às palavras dele, por isso o texto. Segundo o mesmo autor, podemos facilmente reconhecer a alta incidência de atitudes e comportamentos com frequência autodestrutivos em seus mais diversos graus de inserção, desde a dificuldade de estabelecer e manter relações amorosas estáveis, até uma relação tudo ou nada, que é muitas vezes encontrada entre a população gay masculina, uns reprimindo o desejo com culpa e não aceitação, outros vivendo uma troca do amor por uma sexualidade compulsiva, anônima e sem alma. Continua Barcelos. Essas feridas, naturalmente, adentram a terapia e precisam ser bem compreendidas, além de bem aceitas. E apesar de a terapia ter revelado poder fazer muito com relação a elas, talvez somente a experiência de uma relação amorosa bem-sucedida, uma relação de amor real, compartilhado, possa ser um caminho de cura. O amor, neste caso, é, com efeito, o fator mais determinante, pois onde há amor, há alma. Por isso é tão necessário apostarmos nele, no amor, qualquer que seja a sua forma, qualquer que seja a sua viabilidade na vida do que estão diante de nós na situação analítica. Vou continuar. A literatura e as pesquisas sobre homofobia internalizada encontram-se em rápida expansão, e a homofobia internalizada tem se tornado um dos pilares da literatura psicológica que trata das experiências das pessoas LGBT. Geralmente, as investigações sobre homofobia internalizada envolvem diferentes aspectos da vida das pessoas LGBT. Os aspectos espirituais, relacionados à religião e espiritualidade, aspectos mentais, depressão e transtornos alimentares, aspectos físicos, uso e abuso de substâncias, aspectos sociais, relações familiares e comunitárias, e os aspectos comportamentais, violência, recursos e cuidados em saúde. Um dos estudos envolvendo a população idosa LGBT identificou fatores negativos e positivos relacionados aos cuidados à saúde dessa população. Dentre os aspectos que contribuem para a incapacidade e depressão dessas pessoas, as pesquisas identificaram, primeiro, a vitimização ao longo do curso da vida, com um aspecto negativo interferindo na saúde. Depois, as barreiras financeiras, devido ao acesso ao mercado de trabalho, a obesidade e atividade física limitada também influenciando na saúde. Já como aspectos positivos, quer dizer, fatores protetores, foram observados que o suporte social, bem como o tamanho da rede social das pessoas, influencia positivamente na saúde, tornando essas pessoas com uma saúde mental melhor e uma melhor funcionalidade. Outras pesquisas também identificaram que idosos LGBT são mais expostos a riscos na saúde física e mental do que os idosos heterossexuais. Os idosos LGBT apresentaram nessa pesquisa níveis mais altos de sofrimento psicológico. Destaque para
as pessoas transexuais com uma maior prevalência de sintomas depressivos associados a uma experiência de estigma e vitimização. Todos esses fatores negativos relacionados à homofobia internalizada. Karen e colaboradores, pesquisando a qualidade de vida nessa população, identificou que a revelação da identidade sexual se associou positivamente à qualidade de vida e à saúde mental. E os que sofrem discriminação apresentaram pior saúde física e mental, pior apoio social, menor rede social e piores atividades de lazer, emprego e renda. Kim e Karen, estudando a solidão em diferentes arranjos familiares nessa população, encontraram graus elevados de solidão. E esses graus de solidão foram encontrados quer observando o arranjo de morar com um companheiro, morar sozinho ou mesmo morando com outras pessoas. Depois a gente pode aprofundar isso nas perguntas. Outra pesquisa também identificou que os idosos LGBT que tinham uma menor rede de suporte apresentavam maior queixas de isolamento do que a população em geral. Então, comparando a população geral com os idosos LGBT, tinham menor suporte social e maior isolamento. E foi identificado também o papel positivo desempenhado pela comunidade LGBT no enfrentamento do isolamento e da solidão, uma vez que são espaços de troca de experiências e compartilhamento de necessidades e ajuda mútua. Aqui no Brasil, uma revisão sistemática da literatura científica constatou alguns temas que são mais explorados pelas pesquisas. Dentre eles, o isolamento social, a invisibilidade dessa população nos serviços de saúde, a homofobia internalizada e o seu impacto na saúde física e mental, o cuidado da pessoa LGBT com demência e o cuidado na fase final da vida, como, por exemplo, a vida dessas pessoas nas instituições de longa permanência, nas LPIs. Concluindo, como a nossa mesa intitulada Diversidade, Sofrimento e Coexistência, podemos dividir todo esse conteúdo a partir dessas 3 palavras. Diversidade. O grupo LGBT não é um grupo homogêneo, é um grupo diverso com questões e demandas específicas, ou seja, homossexuais, bissexuais ou transexuais possuem questões diversas no campo da saúde, da psicologia e no campo social. Há diversidade também de temáticas também nessas pesquisas. Sofrimento. Destacamos a homofobia internalizada e o seu impacto na saúde física e mental. A homofobia internalizada foi destaque nessa apresentação e pudemos ver os seus impactos na saúde. Além do sofrimento representado pela homofobia internalizada, citamos também a invisibilidade nos serviços de saúde. A invisibilidade nos serviços de saúde. E alguns artigos afirmam que o idoso LGBT é duplamente invisibilizado. Sofre preconceito também duplamente. Primeiro, pelo fato de ser idoso e depois pela sexualidade. Coexistência. Observamos que a formação de grupos, ONGs e projetos são espaços em que esses idosos se sentem acolhidos, formam redes de apoio e suporte social e encontram um local de compartilhamento de experiências. A literatura científica também apresenta projetos de assistência psicológica ou mesmo jurídica para os idosos LGBT. Porém, é importante construir um mundo onde não seja necessário viver em guetos para sobreviver e existir. E gostaria de concluir com 2 frases, uma da geriatra Carla Giacomin e a outra da filósofa Judith Butler. A primeira, da Carla: é preciso, portanto, passar da solidão à solidariedade. E a seguinte, da Judith Butler: somos todos vulneráveis e necessitamos de construções coletivas para continuar existindo. Obrigado.
Muito obrigada. Alô? 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 Não foi? Ah, sim. Então, muito obrigada, Dinaldo, da forma tão cuidadosa que você também nos trouxe todo esse, né? Então, que nos coloca diante também de uma realidade a ser compreendida sempre melhor, né? Então, depois a gente vai ter um tempo para abrir também para a sala, para conversar melhor. Então, agora, eu convido o Clef, que é psicólogo, terapeuta, especialista em mediação intercultural e intérprete de crioulo haitiano, francês, espanhol, italiano, português e inglês. Tem formação e experiências em ciências sociais, religiosas e arte bizantina, no Haiti, México, Itália, Suíça. Trabalhou na Secretaria de Assistência Social e Defensoria Pública de Florianópolis como mediador cultural. Também no projeto Integra, pelos Círculos de Hospitalidade, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, representado pela Secretaria Nacional de Justiça para facilitar a comunicação e compreensão das diversidades culturais e linguísticas, como também no acolhimento psicológico às pessoas imigrantes. Trabalha com temas de imigração, com ênfase na saúde mental, no combate à xenofobia, racismo e interculturalidade. Faz rede internacional no acolhimento de imigrantes e refugiados na América Latina e Caribe. Tem ministrado várias palestras em diversas universidades públicas e particulares, nas ONGs e nas empresas do Brasil e no exterior. Bom, depois de tantas falas bonitas hoje, tantas pessoas competentes, eu não me achava competente de falar aqui no congresso desse nível, não? Mas uma coisa eu tenho certeza, a minha história, sou autor da minha história. Ou seja, o que eu vou dizer, só eu posso relatar. O meu trabalho é fruto de 8 anos de estudo e trabalho no contexto migratório, como também 17 anos como imigrante. Tenho 17 anos fora do Haiti. Isso passa por mim através de tantas mudanças de adaptação cultural e linguística. Então, para isso, eu vou trazer algumas pinceladas no contexto migratório, que é um tema, hoje em dia, ficou no segundo lugar no ranking internacional mais debatido no mundo atual. Bom, como Socorro dizia, né, eu trabalho como mediador intercultural, com pessoas de 55 nacionalidades, vindo da África, América Latina e Caribe, Ásia e Meio Oriente. Nesse trabalho, não era um trabalho que era reconhecido no Brasil, porque desenvolvi um trabalho que se chama mediação intercultural, porque quando os imigrantes começaram a chegar, tinha dificuldade de se comunicar. Tanto o imigrante passar por uma necessidade de comunicação, como também os profissionais tiveram dificuldade de compreensão. Isso gera um conflito entre ambos lados. E esse conflito leva a imigrante que é mais vulnerável, em uma situação de vulnerabilidade, saúde mental afetada e também questão da moradia. Quando eu percebi isso, eu disse, ok, aqui tem um problema, tem um buraco que cabe à sociedade, cabe ao Estado a intervenir. No entanto, não tinha ninguém preparado nesse contexto. Isso foi quando, uma vez, eu fui fazer um trabalho social numa paróquia e tinha uma psicóloga que estava
supervisionando alguns estagiários. E, de repente, tinha 35 imigrantes que falavam 3 idiomas, e eu cheguei e comecei a ajudar na interpretação. Nós acolhemos vários imigrantes que passam um momento de abuso, tanto adulto como criança. Então, nós desenvolvemos um trabalho que se chama Cultura como um Mapa Mental, para trabalhar com as crianças que ainda não falam português. Então, cultura como um mapa mental, o que vem sendo? Nós aprendemos a comunicar com as crianças para resolver o conflito que ele traz para nós. Então, a partir disso, nós tivemos inspiração para criar um projeto de intervenção. E esse trabalho não foi feito com acordo, naquele momento não foi feito porque tinha um projeto social no Estado. Não, foi um trabalho que eu desenvolvi e a gente começou a fazer isso. Por quê? Quando eu sou imigrante, então eu primeiramente vivo na pele, o que significa ser imigrante, depois eu digo, ok, não posso ficar aqui, devo dar uma resposta. Para entender bem o que significa mediação intercultural, que não vou entrar tanto no detalhe com os autores, mas vamos tomar um exemplo aqui nesta sala. Nós somos um grupo internacional. Temos 2 idiomas, 3 idiomas diferentes, mas temos uma linguagem comum, porque fazemos parte de uma cultura acadêmica científica. As pessoas que chegam fora, além de que eles não têm idioma, não têm cultura, eles estão em situação de vulnerabilidade. Isso precisa alguém que fazer uma ponte entre a sociedade acolhida e quem está chegando. Isso aqui é a mediação intercultural. Então, no contexto onde eu trabalho na escola, trabalho nos hospitais, na Polícia Federal, no Conselho Tutelar, nas igrejas, nas empresas que contratam imigrante. Então, quando os alunos que não são brasileiros sofrem muito bullying na escola, discriminação, então eu comecei a preparar capacitação para os professores, depois fiz uma intervenção nessa escola, seja pública ou privada. Então, esse trabalho me levou a administrar até então 78 palestras e rodas de conversas nas universidades, empresas, instituições religiosas e também no Brasil e fora do Brasil, como México, Chile, Argentina. O trabalho tem como objetivo capacitar os profissionais na área da saúde, porque uma vez na Universidade de Santa Catarina nós criamos uma clínica, se chama Clínica Intercultural. Tinha várias pessoas com doutorado que começaram a receber estudantes de outros países. Mas, de repente, na terapia, os estudantes desistiram. Aí, profissionais entraram em crise. Aí, eles começaram a me procurar para dar a metodologia como trabalhar com outra cultura. Então, eu comecei a ver, ok, se tem uma demanda não só para imigrante, mas também para os profissionais, era na hora para trabalhar com isso. Foi assim que eu escrevi um artigo científico, foi aprovado pela comissão científica na universidade onde estudava, e foi publicado na Universidade Sul de Santa Catarina, na Universidade do Acre, e também num capítulo de um livro, que comprova que a cultura faz parte da pessoa. Porque quem migra de forma voluntária ainda tem dificuldade para se comunicar no país onde está. Agora, um imigrante que chega de forma involuntária vive em 2 mundos. Um mundo externo, que é a cultura onde vai inserir, e um mundo interno, que é todo o sofrimento psíquico que a pessoa passa. E este mundo externo passa por xenofobia, passa por discriminação na rua, porque a maioria das pessoas que chegam numa condição não preparada, não planejada, né? A sociedade que está chegando vê a pessoa como uma ameaça. Então, automaticamente, diz, ok, você é de tal lugar. Ou seja, tem uma definição daquela pessoa. Não olha a pessoa como quem que possa dar uma contribuição.
Eu, por sendo imigrante, eu disse, ok, eu parti de um princípio de relato de experiência, de a oralidade que aprendi já do meu país, e ok, eu vou transformar esta dificuldade numa oportunidade para transformar a sociedade partindo do conhecimento, tanto científica como também dos saberes populares. Ok, em que consiste a psicologia com a mediação cultural? Primeiramente, nós temos isso como uma proposta metodológica para a atuação profissional. Acho que todos os profissionais deveriam, atualmente, ter uma formação sobre a mediação intercultural, porque o estudo que foi feito, o mundo vai piorando na globalização. E no Brasil, fica, na América Latina, acho que fica no terceiro lugar, depois da Colômbia, que recebeu muitos venezuelanos, fica no terceiro lugar com mais população imigrante no Brasil. Tem um segundo objetivo, né, que relação que tem, é um tema cada vez mais consciente, porque isso significa que nos passa do cultural à interculturalidade. Brasil, ainda por ser um país multicultural, mas não era considerado intercultural, embora que tinha os italianos, os japoneses que vêm aqui, os alemães, mas são pessoas que vêm para contribuir, não é pessoas que vêm para pedir. Então, quando as pessoas chegam, no caso dos haitianos, depois do terremoto no Haiti, no caso da Venezuela, África, então essas pessoas aparecem como ameaça para a população que está chegando. Então, é necessário passar por interculturalidade, porque a interculturalidade é a capacidade de dialogar com a diferença sem a discriminação. Dessa forma, como uma abordagem bastante presente na atualidade, nos permite a uma maior interação entre diferenças culturais, línguas, identidade, raças, gênero presentes na nossa sociedade. E nesse sentido, numa universidade, eu conecto muito com a Universidade de Laval do Quebec, na Universidade de Saint-Denis, em Paris, que tem essa formação sobre a interculturalidade. E disse que considera a abordagem interculturalidade como um conceito integral, que incorpora tanto a existência e as relações também, como também o potencial transformador da diversidade culturais. Então, nós trabalhamos para potencializar a capacidade do imigrante estar chegando, e isso nos faz entender que todos têm a capacidade de contribuir. Vou pular a missão, porque já falei, mas queria chegar aqui. Aqui, isso é o núcleo da mediação. Nós trabalhamos com política pública, interação social, tem uma gestão cultural e tem uma competência profissional e nos gera uma confiança. E essa confiança que nos faz entender todas as pessoas que passam por várias dificuldades, eles abrem conosco. Porque quando a pessoa chega pela primeira vez, não vai falar automaticamente, né? Vai ter todo um receio. E nesse sentido que faltam 4 minutos, mas vai rapidamente, que tem um autor italiano que entendia o processo migratório, o vazio que vivem os imigrantes no mundo inteiro, como nessas imagens que apresenta aqui. É assim, nós entramos com uma estratégia, usar na história a oralidade, a espiritualidade ancestrais, resiliência comunitária, autoconhecimento, musicalidade. Musicalidade, entendemos como maturidade das pessoas que vêm, e depois entramos com a música como processo terapêutico até chegar no equilíbrio mental. Esse é nosso trabalho no dia a dia. E nós temos a mediação intercultural, nos ajuda como benefício como profissional, nos tira numa zona de conforto e nos leva numa zona de aprendizagem. E já que temos uma zona de aprendizagem, nos leva através de uma zona de crescimento que passa através do direito, saúde e educação. E isso
quando a gente sai de zona de medo, como muitos profissionais dizem na sociedade acolhida. Para não alugar, talvez pode ter pergunta depois, eu queria agradecer com vocês, com isso, uma imagem. Essa imagem, que o que a gente está vendo não é que existe. Isso foi uma artista nigeriana que faz esta obra de arte que define exatamente a mediação cultural no contexto migratório. Muito obrigado. Muito obrigada, Cleif. Acredito que, como eu, todo mundo aqui gostaria que você tivesse tido tempo para mostrar, para explanar todos esses slides que você tinha aqui. Então, agora, nas perguntas, no tempo de perguntas, a gente também... E depois também ele vai continuar aqui, a gente vai poder... Né? Ouviu? Não. Então, agora... A gente convida a Virgínia Murali Lotério Marques, que atua como psicóloga clínica em atendimento individual, família, com adultos e crianças na abordagem sociohistórica. É especialista em neuropsicologia e atua com habilitação, reabilitação, neuropsicologia de pacientes com diagnóstico de TEA, transtorno do espectro autista. E a Virgínia vai nos falar do seu trabalho. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer por fazer parte desse congresso. Estou aqui representando a cidade de Vargem Grande Paulista. A gente tem um trabalho com autismo aqui, junto com algumas mães, que fazem parte de um grupo de mães que reivindicam os seus direitos, e a gente foi entendendo que existia uma parcela muito descoberta, muito desassistida da sociedade, buscando aqui nesse município ser ouvida. Então, eu estou aqui também para representar essas mães desses grupos que eu vou acompanhando todos os dias. Então, em primeiro lugar, eu queria me apresentar, né? Eu sou mãe de 3 filhos, que são a minha prioridade, todos já estão encaminhados, já são adultos, e por conta disso, eu resolvi ficar um tempo sem trabalhar, ficar um tempo em casa cuidando deles. A partir daí, a minha formação foi de atualização, de trabalho, de muito estudo, para ser coerente naquilo que eu acredito como formação mesmo, né? Então, eu sou psicóloga clínica, sou especialista em neuropsicologia, também fiz a especialização em ABA, para atendimento de crianças com autismo, e trabalho atualmente no Instituto de Psicologia Integrada, que se chama Integra, que é uma clínica que a gente tem aqui em Vargem Grande, numa equipe multidisciplinar. Vou me acostumar aqui com o próximo. Então, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a prevalência do autismo. Então, atualmente, segundo os dados divulgados pelo CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, a prevalência do autismo é de 1 a cada 36 crianças, e esse dado é de 2023. Em 2021, a gente tinha uma criança em cada 44. E em 2004, vocês podem observar lá, eram 150 crianças a cada uma. No Brasil, a gente não tem um dado preciso, né, por conta do censo, isso ainda não foi relatado, então a gente não tem, a gente usa essa referência dos Estados Unidos.
Outro dado interessante é o aumento do diagnóstico entre asiáticos, hispânicos e negros. Então, a gente comenta, aumentaram os diagnósticos de autismo? Não. O que aumentou foi o acesso à saúde pública, a profissionais competentes. Então, não é que aumentaram os casos de autismo, né? Então, agora a gente tem mais acesso. Por conta dessa comunicação, da globalização, a gente tem conseguido que algumas pessoas se identifiquem, percebam alguns sintomas e vão buscar ajuda de alguma forma. Então, por isso, esse gráfico de aumento exponencial. Próximo. De acordo com o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico de Estatística de Transtornos, os níveis de autismo são classificados com base em nível de suporte, né? Então, isso, na verdade, a maioria de nós profissionais já sabe. Então, a gente tem os autismos, como se trata de um espectro, a gente tem os autistas de suporte 1, que são aqueles cujo as interações sociais podem ser desafiadoras e a rigidez cognitiva também faz parte desse nível. A linguagem é funcional e preservada. A gente tem o nível de suporte 2, que apresentam dificuldades significativas na comunicação e interação social, apresentam comportamentos repetitivos e restritivos que dificultam o aprendizado e a adaptação. A mudança de linguagem, a adaptação a mudanças. A linguagem é funcional, está alterada. O nível de suporte 3 são aqueles que apresentam dificuldades significativas na comunicação, incluem atraso no desenvolvimento da fala ou ausência, podendo apresentar deficiência intelectual e, em alguns, a linguagem funcional não está presente. Tá? Quando falamos em TEA, estamos dizendo que de 1 a 2% da população mundial faz parte desse diagnóstico. Esse é um assunto delicado que já se tornou um tema de saúde pública. Mas, além de indivíduos com algum grau de autismo, quem mais faz parte desse diagnóstico, né? Então, se a gente entender que 1% da população está dentro do espectro, e quem mais está por trás de todas essas crianças, ou adolescentes, ou adultos? A resposta é pais, irmãos, avós, professores, cuidadores, profissionais multidisciplinares e outros. Pensando dessa forma, uma parcela enorme da população está envolvida diretamente no TEA. Certamente, não há apoio, recurso, compreensão e estratégias suficientes para lidar com essa situação que cresce exponencialmente a cada dia. Eu acompanho alguns pacientes há bastante tempo, alguns por mais de 10 anos em terapias, e assim eu consigo perceber a angústia que todos os envolvidos passam em cada fase do diagnóstico. Quando é feito precocemente, ainda na primeira infância, por volta de 18 meses, os pais já estão instruídos a buscar profissionais de apoio, como psicólogos, terapeutas, médicos, fonoaudiólogos, nutricionistas e assim por diante. Nessa fase, a gente tem já conseguido diagnosticar crianças ou bebês com 9 meses, né? Então, como a gente percebe esses sintomas aos 9 meses? São crianças que choram com muita facilidade, são crianças que recusam o colo de pessoas, mesmo sendo conhecidas da família, são crianças que não têm fixação de olhar ao amamentar. Então, a mãe está amamentando, a criança não fixa o olhar, não se volta para a mãe, fica irritada, muitas nem conseguem ser amamentadas. Depois, aos 18 meses, quando a gente tem a construção simbólica... Deixa eu virar um pouquinho aqui, que eu sou alta.
Quando a gente tem a construção dos símbolos para a formação da linguagem, a gente percebe que essas crianças não conseguem essa internalização de símbolos. Então, elas não conseguem internalizar quem elas são, nem quem é o outro. E aí elas não conseguem fazer uma troca significativa, né? Então, é principalmente um transtorno neurobiológico que atrapalha a construção da linguagem, da construção do eu e da construção do outro. Então, se eu não sei quem eu sou, eu não sei quem é o outro, eu não consigo fazer a troca, né? Então, essas crianças acabam ficando presas dentro delas mesmas. E, por isso, a gente, como mediador, acaba sendo aquele que vai falar por elas, que traduzir o que elas estão sentindo. E muita gente confunde, achando que o autista não tem sentimento ou que ele não consegue sentir, o que não é verdade, né? O que acontece é que eles não conseguem externalizar por conta da dificuldade de formação simbólica, né? Então, se ele não sabe, se eu falo para vocês, cadeira, todo mundo vai mentalizar que é alguma coisa para se sentar, pode ter 4 pés, pode ser de madeira, mas todo mundo vai entender o símbolo cadeira, né? Então, quando eu não consigo fazer essa construção simbólica, eu não consigo trocar e me comunicar entre os meus pares. Por isso, a dificuldade de interação social, né? Que a gente diz, o autista também tem uma dificuldade de interagir socialmente. Além da hipersensibilidade, da seletividade alimentar, da situação de barulho, de luz alta, de luz forte, de barulho alto, a criança também tem uma restrição de comunicação social e de comportamento. Então, como ele não consegue expressar ou dizer o que ele está sentindo, ele desorganiza. Existe uma desorganização mental que faz com que essa criança fique muito irritada e às vezes se automutilam, batem a cabeça, se jogam no chão, né? Então, são todos esses sintomas que a gente consegue perceber. Depois, a criança precisa ser inserida no contexto escolar. Depois que a gente passou dos 18 meses, a gente teve lá um diagnóstico, né? A gente já conseguiu perceber, e aí ela vai ser inserida no contexto escolar. E a rede se torna cada vez mais complexa. Muitas mães não têm condições de trabalhar fora ou de deixar a criança com cuidadores. E, portanto, precisam que as escolas deem conta de acolher, apoiar e conduzir a educação pedagógica e social da melhor forma possível. Mas os professores também não estão suficientemente preparados. Não estamos falando só de capacitação. Atualmente, muitos dobram a jornada fazendo cursos de especialização para complementar seu conhecimento mas estamos falando do apoio psicológico para ensinar aqueles que têm facilidade em aprender e os que não conseguem ou não têm recursos para aprender. Na minha carreira, eu já vi vários relatos de mães que não conseguiam manter seus filhos na escola regular, porque precisavam buscar assim que acabavam de deixar, ou que tiveram que fazer o papel de acompanhante terapêutico da criança. Então, isso acontece na fala das mães que chegam no consultório. Elas deixam a criança na escola e, imediatamente, a escola liga, dizendo que a criança teve uma crise, que não conseguiu se adaptar, a mãe precisa voltar. Então, são mães que não conseguem trabalhar fora, precisam arrumar uma outra alternativa para conseguir cuidar, ou se virar, ou ter uma renda. Devemos considerar que algumas mães também têm mais de um filho, e algumas mais de um filho dentro do espectro. Sendo assim, é bastante difícil para elas saber como lidar com a casa, com o trabalho, o marido, irmãos, e ainda tendo que dar suporte que a escola às vezes não comporta. Elas dizem muito, é lei, a escola tem que acolher, mas isso acontece na prática? A escola acolhe? Né? Então, existem aquilo que eu ia colocar para vocês, 2 leis, né? Que é a lei Berenice-Piana, que obriga que a criança tenha esse suporte do SUS, da rede pública, mas, na verdade, não necessariamente isso acontece. Contando da nossa experiência um pouquinho aqui de Vargem Grande,
O que acontece é que algumas crianças têm uma assistência de um lugar chamado CIMEP, que é um centro de atendimento, de acolhimento dessas crianças, com uma equipe multidisciplinar. Mas para que elas consigam acessar ou adentrar esse lugar, elas precisam de um laudo ou de uma avaliação neuropsicológica avaliada e encaminhada por um médico. Nós não temos um médico aqui na cidade que possa laudar. Então, não temos um psiquiatra infantil e nem um neuropediatra na rede. Então, as mães precisam ir para outras cidades, se deslocam até São Paulo para conseguir fazer esse trabalho. Muitas delas se juntaram em redes sociais, num grupo de redes sociais de mãe, e elas fazem trocas. Então, às vezes, durante a noite, quando as crianças estão chorando ou estão com alguma dificuldade, uma manda mensagem para a outra. Ah, não sei mais o que fazer, meu filho não consegue dormir. Aí alguém diz assim, coloca ele no banho, como meu filho funciona. Ou então elas se juntam para fazer rifas. São rifas que elas colocam para pagar um tratamento, para pagar um exame laboratorial, para fazer o exame de avaliação neuropsicológica para conseguir esses laudos. Com esse grupo de apoio, elas já conseguiram mais vagas no CEDIME, aumentaram os números de fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais. E, com isso, a fila andou um pouco mais. Mas ainda está faltando muito apoio e muito trabalho. Essas mães estão tão sozinhas e sobrecarregadas que, às vezes, precisam trocar experiências entre si no sentido de pedir apoio de alguém para que fiquem com os outros filhos. Muitas delas, às vezes, fazem grupo delas elas mesmas ficarem com os autistas em casa. Então, eu sou uma mãe, tenho uma criança com dificuldade, e eu digo, deixa o seu filho comigo, que eu olho, para também poder ter um recurso financeiro, né? Então, para aquela outra mãe que tem, às vezes, uma formação, uma faculdade, essas mães saem para trabalhar e elas acabam se unindo numa rede de apoio. Ou então conseguem uma carona para levar os filhos a São Paulo, ou para outros lugares, ou para São Roque, ou para Sorocaba. Elas fazem parceria de trocas de profissional, de troca de alimentação. Às vezes, alguma criança não se adapta por conta da seletividade alimentar, e lá no grupo mesmo, elas colocam, olha, meu filho não se deu com essa medicação, com esse remédio, e conseguem fazer essas parcerias de troca. Deixa eu só ir um pouquinho mais rápido. Tenho 2 minutos. Então, assim, qual é o nosso papel nessa rede tão complexa, né, de tantas coisas de responsabilidade? Então, nós, terapeutas, podemos ser uma ponte entre as famílias e essas crianças ou adolescentes. Não devemos nos furtar do papel, pois penso que o autoconhecimento e a psicoeducação ainda são a melhor opção. Quanto mais abordamos o assunto, melhor poderemos adequar essa convivência que é tão urgente. Essas pessoas fazem parte da sociedade e, quando falamos em inclusão, não é sobre obter privilégios ou benefícios, mas participar da vida na comunidade de uma maneira satisfatória em todas as idades, sendo autossuficiente no ambiente que os compreende e os abraça. Nesse congresso, a gente falou muito sobre empatia, né? Foi uma palavra que foi muito falada sobre empatia, se colocar no lugar do outro. Então, eu queria falar um pouquinho, bem rápido, sobre empatia. Eu acho que empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Para a gente da neuropsicologia, isso é uma função nervosa elementar. Todos nós somos capazes de fazer isso, mas só através da intervenção é que a gente consegue a compaixão, que é se colocar no lugar do outro com sentimento. E é isso que faz a diferença. Então, eu acho que é esse o nosso papel
como profissional da área de saúde. Além da empatia, né, através do nosso trabalho, da nossa intervenção, da nossa dedicação, a compaixão, que é se colocar mesmo sentindo aquilo que o outro sente. E isso é muito difícil, porque dói, né? E essa é a nossa mesa, que fala sobre dor. Então, é isso que eu tenho para apresentar para vocês. Eu queria agradecer. Estou um pouco nervosa, porque é o meu primeiro congresso, né? Mas é uma honra estar aqui com vocês e muito obrigada, viu? Então, o nosso caleidoscópio... Alô? Alô? O nosso caleidoscópio girou 360 graus aqui nessa mesa, né? Foi nessa imagem de diversidade, né? Mas eu fiquei pensando, né, quanta sintonia com tudo que a gente está dizendo esses dias, né? Sobre invisibilidade, me tocou muito nas 3 falas a questão da invisibilidade, que vai permeando, né? E que vai permeando essas vivências, né? E essa questão das mães, que eu também já trabalhei em pesquisa com mães, com pessoas que cuidam de pacientes psiquiátricos, e também essa questão da invisibilidade do cuidado é muito premente, né? Mas acho que temas aqui como vínculos, como comunicação, né, Clef? Mesmo os vínculos, né? A gente pode se fazer tantas perguntas, né? Em qualquer uma das 3 falas, né? Mas eu não vou me estender muito, não. A gente tem algum tempo e a gente abre, então, para a sala, né? Para perguntas, para considerações. Buenas tardes. Voy a hablar en mi lengua madre. Clefón, es una pregunta para ti por los inmigrantes o migrantes, ¿no? Ah, más alto, ok. ¿Cómo tratan el sufrimiento de la persona por el desarraigo que tiene de su tierra a la nueva tierra que tienen que emigrar? ¿Cómo trabajan la cuestión familiar también? Quisiera si tú puedes profundizar un poco más en esa temática tan compleja. Igualmente, gracias a los expositores, porque también tengo una pregunta para cada uno, pero para dejar tiempo a otro, tuve que elegir. Gracias. No sé, sí, ela entende espanhol. Natália pode traduzir a pergunta para a sala? Porque eu acho que não tem ninguém com... Perdón, la pregunta es cómo tratan el sufrimiento de la persona por su desarraigo a otro nuevo país, que tienen que aprender a veces hasta la nueva forma de comunicarse, porque hay costumbres que también para unos es respetuosa y para otros no. Sim, é como tratam a questão do sofrimento para a pessoa que tem que deixar o seu país e ir para outro país, e também como é a questão familiar, né? Bom, e como todos sabem, o contexto migratório realmente é bem complexo, né? Mas justamente quando desenvolvi esse trabalho e porque eu percebi a ciência, a medicina em si é preconceituosa e tem um poder, então não valorizava as pessoas que chegavam, que já tinham conhecimento a respeito. Então, como tratou isso, né? Quando eu falei do benefício, tem 3 passos que é muito importante, né? Eu trabalho primeiro na autoestima da pessoa. Eu uso uma metodologia e através do WhatsApp Business e a pessoa entra em contato comigo ou entra em contato com a instituição. Primeiro eu pergunto
como posso te ajudar, né? A partir da demanda da pessoa, eu vou encontrar a pista para trabalhar. Esse aqui a gente usou um mapa mental da pessoa. E a partir dessa demanda que a gente trabalha com o socio-histórico da pessoa, né? E sempre partindo da língua da pessoa. Em qual língua você gostaria de ser atendida? Né? Então, nos últimos momentos, eu tinha mais de 250 pessoas que estava atendendo. Né? Porque eu trabalho numa ONG que dava serviço gratuitamente e eu era contratado para atender isso. Eu era o único psicólogo poliglota que fazia isso. Então, o tratamento, em um certo momento, eu vou diferenciar as demandas das pessoas. Tem demanda que chega, ok, são demanda mais específica, tem que ser individual. Eu inventei uma coisa para fazer, né? Inventei uma coisa que se chama culinária intercultural. Todo mês reunia mais de 50 imigrantes, onde eles trazem comida no seu país, trazem algum objeto e também a música. Nesse momento, todos que entram com sintoma de estresse, depressão, todos saem de uma forma resolvida. Isso é uma metodologia que a gente vem trabalhando com isso. Atualmente é reconhecido pela ONU, que a mediação intercultural faz parte do tratamento das pessoas que deixam sua terra involuntariamente. Boa tarde, sou Mei Guimarães, de São Luís e do Psicom. Primeira coisa, o seu nome, como é que pronuncia? Cliff. Ok. Então, Cliff, na sua fala você falou que a Universidade de Saint-Denis e de Quebec a Montreal trabalham com interculturalismo, é isso? E tem uma especialização, era uma curiosidade minha, né? Porque quando a gente conversou no almoço eu não havia perguntado, porque o Canadá é um país que tem muito esse trabalho multicultural e eu gostaria até de participar com vocês que existem já empresas e pessoas que estão formando psicólogos para trabalharem com migrantes brasileiros, que são em torno de 4 milhões e que precisam de psicoterapia no exterior. Então, são os nômades, trabalhadores nômades, né, que em qualquer país do mundo, depois da pandemia, você pode atender. Então, era isso. E parabéns, seu trabalho é fantástico. Agora, é a Virgínia. Então, Virgínia, eu queria assim, saber como é feito esse diagnóstico e para as crianças do transtorno, do espectro. E perguntar se vocês aqui conhecem o PRISMA, que é um protocolo de diagnóstico de transtorno do espectro autista, que foi desenvolvido, acho que há mais de 10 anos, porque quando eu vi isso aqui em São Paulo, na Sociedade Brasileira de Psicanálise, já faz, acho que uns 10 anos, foi bem antes da pandemia. E é um protocolo bem interessante, PRISMA, que está na rede também, está aí na internet, exatamente para diagnosticar prováveis bebês. E, na época, eu assisti uma psicóloga dizendo que dos 3.000, acho que eram 3.000 crianças que passaram por uma pesquisa, apenas 3 realmente tinham sintomas precoces de transtorno do espectro autista. Então, isso era para colocar. E a outra coisa, é a curiosidade minha, eu primordialmente estudei muito a psicologia sócio-histórica, porque falei com as meninas, trabalhei com a Silvia Lane, e o meu primeiro livro foi um dos primeiros, aliás, foi o primeiro que cita Vygotsky na psicologia da educação no Brasil, porque eu sou da linha sócio-histórica. Então, como é que você junta neuropsicologia com psicologia sócio-histórica? Era a minha pergunta para você. Obrigada, gente. Então, assim, a minha formação na psicologia, na neuropsicologia, foi no instituto Instituto IPAF, e a abordagem do instituto era só para psicólogos mesmo.
Então, a abordagem de lá do Quintino Aires, que é de Portugal, era na abordagem sócio-histórica. E eu me apaixonei quando eu conheci essa linha. Então, como a gente junta? A gente entende que a formação, existe uma formação que é neurobiológica, tem uma formação que é psicológica ou da psique, e tem uma formação que é espiritual, que é aquilo que a gente fala da esperança ou aquilo que transcende. Né? Então, através dessa abordagem, a sua história com o Vygotsky, ele fala muito das fases do desenvolvimento da criança. Respondendo à sua pergunta com relação ao diagnóstico, é verdade, eu acho que tem muito equívoco nos diagnósticos hoje. Né? Fazer um diagnóstico muito precoce é uma coisa muito séria, tanto que ele é feito por uma equipe, a gente trabalha com o PEI, né, que é um plano individualizado para cada criança. Geralmente vem com o encaminhamento da escola ou de um profissional, né, de um neuropediatra, mas e aí a gente vai fazendo o acompanhamento dessas crianças. Existem uma bateria de testes não verbais para crianças pequenas. A gente sabe que não pode aplicar o VISC, que é um teste ainda para crianças a partir de 4 anos. Então, são testes especializados, uma bateria individualizada que a gente inclui para fazer esse diagnóstico. Né? E, claro, que com o olhar do médico e da equipe do fono, da nutricionista. Então, às vezes, vem só a fala da mãe, ou então chega no consultório uma criança que tem seletividade alimentar, uma fala encaminhada pela escola, seletividade alimentar, dificuldade de interação social. A escola já levanta essa hipótese de diagnóstico de autismo. E a gente refuta com os testes. Né? Então, não necessariamente todas as crianças que vêm com suspeita saem, né, com o relatório. A gente já encontrou, inclusive, algumas crianças com esses sintomas que tinham uma psicose infantil. Né? Então, isso também acontece, é muito raro, mas a gente já acontece com essa bateria de testes. A gente já conseguiu pegar isso em consultório. Então, a gente é bastante cuidadoso. Todas as avaliações neuropsicológicas, elas saem com um diagnóstico sugestivo de autismo e não fechado de autismo. Né? E aí a gente vai avaliando. O que a gente sabe é que a intervenção precisa ser feita precocemente, independente do diagnóstico, que por conta disso a gente tem melhorias significativas. Eu só queria rapidinho contar. Eu tenho um paciente que está comigo desde os 7 anos de idade, né, com suspeita de autismo, e depois a gente foi fazendo a avaliação e a gente confirmou o diagnóstico. Hoje ele tem 23 anos, a gente conseguiu que ele se formasse na faculdade de biomedicina, porque a gente entendeu que ele tinha muita dificuldade de socializar, que ele nunca ia conseguir ter essa interação. E aí a gente fez uma orientação vocacional juntos e entendeu que ele ia conseguir trabalhar na área de análises clínicas, porque, além de tudo, ele tinha uma memória seletiva muito boa. Então, ele decorou os livros, um livro do Sabota, que é um livro de anatomia. Então, ele chegava para o consultório e me contava toda a aula, descrevia a aula todinha de memória. E aí, a partir daí, a gente foi encaminhando ele para a faculdade. Hoje, ele também tirou carta de motorista, e todas as vezes que ele chegava no consultório, ele dizia assim, pegava o celular e falava assim, Virgínia, eu tenho isso, eu estou me sentindo assim. E era uma música, alguma coisa sobre depressão, alguma coisa que ele pesquisou que ele não conseguia traduzir, mas ele conseguia me mostrar. Ou então ele fazia com o corpo alguns sinais para que eu entendesse que ele não estava bem, que ele estava se sentindo desorganizado. Às vezes ele vinha com a chave do carro e falava, Virgínia, não encontrei uma vaga para estacionar meu carro. Estou muito nervoso. Não tem problema, a gente vai lá e dá um jeito. Mas ele sempre vinha para o consultório dirigindo. E agora a gente conseguiu, ele se formou, foi terça-feira a formatura dele, em biomedicina, e a gente já está conseguindo uma colocação para ele no mercado de trabalho, que é outra coisa que eu ia falar na palestra, mas que não deu muito tempo, que são os diagnósticos tardios e essa inserção depois no mercado de trabalho. Né? Tem algumas empresas que também já estão fazendo essa coisa da gente ir lá, fazer um trabalho,
fazer uma palestra de sensibilização para que eles entendam que essas pessoas também precisam ser inseridas no mercado de trabalho de alguma forma e que, quando bem orientadas, podem contribuir muito, porque esses hiperfocos que eles têm fazem com que eles sejam muito minuciosos naquilo que eles fazem. As crianças de suporte 1 ou adolescentes de suporte 1 acabam sendo aqueles de inteligência acima da média. Então, muitos estão na área de engenharia aeroespacial, muitos estão na área de... já vou encerrar. Muitos estão fazendo trabalhos com hiperfoco com muita qualidade, né? Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, tá? Mas é isso. É para o Adinaldo. Na realidade, uma reflexão. E estamos tentando formular a pergunta. A gente veio conversando, nós viemos conversando na vinda para o Congresso sobre o Congresso Nacional de Psicologia organizado pelo CRP. E que teve muito sobre o tema LGBT. Mas uma conclusão que nós chegamos é que não tiveram ou nós não vimos trabalhos científicos, trabalhos que efetivamente nos davam materiais para trabalhar com esse público, ou o interesse de psicologia, ou profissionais como psicologia, ajudar esse público. Mas muitos discursos, mas pouca possibilidade de ciência, efetivamente. E agora, te escutando, a gente ficou inquieto lá, porque que bom que foi aqui também, né? A gente ficou feliz de ver que você teve um trabalho que vem nessa resposta de cuidar deste público. E aí, o Rodrigo pensou numa pergunta, mas outra também seria, como você poderia nos ajudar nesse aspecto, essa reflexão de que, às vezes, nós escutamos muito discurso sobre os direitos ou sobre a vida do público LGBT, mas pouco instrumento ou pouca possibilidade para nós podermos ajudar. Né? Então, assim, não sei se você pode nos ajudar a refletir sobre isso. E a outra que a gente pensou, que o Rodrigo, você quer falar? Muito alto, né? A gente então vai guardando as perguntas na cabeça, né? Meus parabéns pelo trabalho. Mas a pergunta era sobre se você já viu alguma, ou se já fez, ou já viu alguma ação mais coletiva mesmo com a população idosa, de homossexuais ou transexuais, no sentido de diminuir esse isolamento social, diminuir esse sofrimento, aumentar a inclusão. Se existe, se você já viu, né, ações desse tipo, né? A nossa pergunta eram duas, apareceu uma terceira contribuição. Vou passar para ela também, mas pode concluir. Mas uma frase que me marcou é falando da assexualidade dos idosos, porque, na verdade, já tem vários preconceitos que nós carregamos na fase idosa, né? Inclusive que não tem esse exercício da sexualidade. A minha pergunta seria no cuidado desse sofrimento que é reprimido por uma vida e depois dos compromissos do cotidiano vai sendo só colocado debaixo do tapete, e imagino que esse sofrimento ele aumenta quando chega na fase idosa, porque continua lá reprimido. Então, o papel assim do psicólogo nesse cuidado. Pronto. É isso. A pergunta, resumidamente, seria: como nós... Só um momento. Como Gente, nós, como psicólogos, podemos ajudar este público
não no discurso, mas ali no consultório, ali no nosso trabalho. O que você pode dizer sobre isso? Sim, nós não vamos abrir para nenhuma pergunta mais, porque o tempo, o Odinaldo só tem 5 minutos. Então, se a gente ainda cresce, a gente não dá a palavra, vamos dar a palavra para ele. Adinaldo, já existem muitos profissionais atendendo casais. Mas outro dia eu, justamente trabalhando com atendimento a casais, eu me dei conta desse fato. Quem está atendendo casais LGBT? E se você teria alguma recomendação, algo assim, dizer assim, o que pode ser de ajuda, mas está dentro dessa coisa, mas específico para casais. Obrigado a todos. Obrigado. São 4 perguntas. Bom, a primeira questão é a seguinte: o que eu apresentei é um recorte, né? Então, tem essa questão da sexualidade, a velhice sendo vista como uma fase assexuada, e isso não é verdade, né? Se a gente for falar de uma forma geral, a própria Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, nos últimos anos, se preocupou porque o índice de idosos contaminados pelo HIV vem subindo, né? Então, uma questão que a gente precisa pensar nisso. No que tange a questão da... O que a gente poderia... O que seria interessante para os psicólogos ajudarem, né? O meu foco era a velhice LGBT, né? E como eu coloquei lá da homofobia internalizada, é aquele sentimento negativo que a própria pessoa tem sobre si mesmo, né? Sobre a própria condição, né, homossexual. E se a gente pensa nos idosos, quando que eles viveram a infância, a juventude? Década de 40, 50, 60. Então, uma época que tudo isso, essas questões, eram muito complexas, né? Então, essa homofobia internalizada, quer dizer, essa tentativa de se negar e se adequar àquilo que era esperado da sociedade, trouxe repercussões à saúde até hoje, né? Então, no trabalho de gerontologia, a gente esbarra com essas questões, né? Além de encontrar também a população LGBT. Nas pesquisas, no campo, por exemplo, de possibilidades de assistência psicológica, apareceram muitos grupos no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, que trabalham com essas consequências da homofobia internalizada, a vitimização, a autossabotagem, o abuso de drogas e substâncias, a questão da autoestima, né? Todas essas questões que às vezes atravessaram a vida da pessoa, trazendo consequências assim desastrosas, né, para algumas pessoas. No Brasil, já existe iniciativas nesse campo da população idosa de LGBT, inclusive com ONGs. Uma dessas ONGs, que é muito famosa aqui de São Paulo, que chama Eternamente Sou, surgiu justamente para poder dar uma assistência. Depois, o SESC São Paulo, já há alguns anos, ele promove simpósios sobre velhices LGBT, né? Então, se vocês foram no YouTube, vocês vão encontrar na íntegra vários desses simpósios, através do portal. E eu vejo hoje, por exemplo, eu sou de Belo Horizonte, então é aquilo que eu conheço ali. Tem um programa na Universidade Federal de Minas Gerais, mais especificamente um programa que chama Diverso, é um projeto da Faculdade de Direito que presta assistência jurídica aos idosos LGBT. Depois a gente tem também grupos, eu citei lá também as questões espirituais, né? Grupo Pastoral da Diversidade, que acolhem também, fazem parte desses grupos, os idosos LGBT. Então, eles encontram nesses grupos um local de socialização, apoio, né? E vocês viram que eu terminei com aquela frase, né? Que
é importante construir um mundo onde não precise viver em guetos para continuar sobrevivendo e existindo. Graças a Deus, esses guetos estão diminuindo e as pessoas estão cada vez mais circulando, né? Haja vista a própria presença dessas ONGs, desses projetos e até no âmbito religioso desse grupo pastoral. Mas eu acho que, enquanto ajuda psicológica, cada vez mais, se o profissional ele conhece a homofobia internalizada, lê, estuda, ele vai ter uma condição de ajudar essas pessoas a integrar a sexualidade com a vida de uma forma mais harmônica e menos danosa à saúde. Então, quero agradecer imensamente a participação dos colegas, né? Acho que a Laina tem uma... né? Acho que as perguntas, o tempo é o que é, né? Nosso limite possível. Mas, com certeza, a gente pode continuar a conversar com eles também no intervalo, né? Essa conversa pode continuar.